Meus amados, que a graça e a paz do nosso Deus continue nos abençoando nessa noite. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade em Josué, capítulo 9, os últimos versículos, do verso 22 ao 27. Josué, capítulo 9, a partir do verso 22. Diz assim a palavra do nosso Deus, Josué 9, a partir do verso 22. Chamou-os Josué e disse-lhes: Por que nos enganastes, dizendo: Habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: É que se anunciou aos teus servos como certo que o Senhor, teu Deus, ordenara ao seu servo Moisés que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia Josué o fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Amém. Mas vamos orar mais uma vez. Pedir ao Senhor que esteja iluminando as nossas mentes e aplicando também a Tua palavra. Senhor, nós nos colocamos, ó Deus, em Tua santa presença. Reconhecemos, ó Deus, como carecemos de sermos conduzidos pelo Senhor nesse momento em que estaremos, ó Deus, diante da exposição da Tua santa palavra. E sabemos o quanto, ó Deus, necessitamos da Tua graça, para que assim, tomando a Tua palavra, esteja, ó Deus, aplicando a mesma em cada coração. E para tal, sabemos que necessitamos ter as nossas mentes iluminadas, ó Deus, para que possamos, então, finalmente, ter a compreensão do Teu querer para o nosso viver. Que o Senhor esteja conduzindo a Tua igreja, direcionando o Teu povo, ó Deus, dando entendimento do Teu querer, demonstrando a cada um como essa palavra deve ser aplicada em sua vida, em seu dia a dia, de maneira que assim, ó Deus, eles possam crescer e viver cada vez mais para honrar e glorificar o Teu santo nome. Conduza-me também, concedendo-me graça, misericórdia, de maneira que eu possa, ó Deus, expor a Tua palavra, estando totalmente dependente do Senhor, de maneira que o Senhor possa me dar, ó Deus, sabedoria, discernimento, e que assim, ó Deus, com fidelidade eu possa estar apresentando o Teu querer e a Tua vontade para a Tua igreja. Esteja nos abençoando, continue conosco, nos direcionando. É assim que nós oramos, agradecidos em nome e para a glória de Cristo. Amém. Meus amados, lá em Eclesiastes 7, o versículo 8, ele diz o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Ou seja, como é que nós temos, terminado, ou como nós temos, conduzido a nossa carreira cristã. As pessoas sempre dizem,
Um ditado em que as pessoas muitas vezes dizem que às vezes o melhor não é exatamente como as coisas começaram, né? Mas como elas terminaram. Como as coisas terminam, acaba muitas vezes sendo mais importante do que como elas acabaram começando. Muitas vezes as coisas começam, né, de forma que nós não esperamos. Outras vezes também começam até mesmo de forma errada. E quando começa, né, de forma errada, nós sabemos que o Senhor não aprova, né, o erro. O Senhor não justifica o erro. Mas muitas vezes as coisas começam, né, de forma errada e talvez de forma inesperada. Mas mesmo quando muitas vezes começam de forma errada, ainda assim vemos a misericórdia, né, do Senhor. Vemos ainda a sua graça, né, a sua bondade. De maneira que mesmo começando algumas vezes de forma errada, ainda assim o Senhor acaba demonstrando a sua bondade e a sua graça, mesmo diante, né, daquele erro. Lembramos, por exemplo, de Tamar, né, quando ela ali desejava ter um herdeiro para que pudesse então finalmente dar continuidade ao seu nome, não somente isso, mas também que lhe servisse, né, de garantia, um filho que pudesse então finalmente supri-la em sua idade avançada. E nós vemos que Tamar, ela tomou, né, uma atitude totalmente errada, totalmente reprovável diante do Senhor. Mas no final, mesmo diante do pecado, mesmo diante do erro qual ela foi tomada, no entanto, vimos a graça do Senhor, né? Vimos o Senhor a conduzindo, direcionando os acontecimentos, que mesmo diante daquele erro, ainda assim, a graça do Senhor pôde ser vista, concedida e experimentada em sua vida. Ou seja, no caso dela, nós vimos exatamente isso. Por mais que tenha tido um começo errado, no entanto, o final foi bem melhor, né, do que aquilo qual ela esperava. Nesse mesmo capítulo, né, nós vimos no domingo anterior como os gibeonitas, né, tomados então pelo medo de serem conquistados por Israel, e nós vimos que o medo deles, na verdade, tinha ao mesmo tempo uma realidade. Eles sabiam aquilo que Deus estava fazendo através de Israel, através de Josué. Eles estavam sendo conhecedores de que Deus iria sim dar aquela terra, independente de como eles viessem a se comportar, até porque, né, outras cidades já foram conquistadas pelo Senhor, Jericó, a própria cidade de Ai também, que por um momento até conseguiu resistir o exército de Israel, mas que no final acabou também sendo conquistada. Nós vimos que então, diante desse medo, diante desse temor, e tendo a certeza de que o Senhor finalmente então concederia aquela terra ao povo de Israel, nós vimos que eles foram tomados então por uma estratégia, ou seja, se disfarçarem, procurarem então, diante daquela situação, enganar o povo de Israel, para que então, por meio desse engano, eles viessem finalmente então serem poupados da morte e da destruição. E nós vimos que foi exatamente isso que eles conseguiram. Fizeram aliança com Josué, uma aliança de paz, de forma então que diante daquele juramento de Josué com os demais anciãos de Israel, eles então foram poupados, mesmo que depois descobriram-se o engano e perceberam então que eles eram também habitantes de Canaã e que deveria ser morto juntamente com os demais povos. Mas a aliança já havia sido feita. Já não tinha mais como retornar, não tinha mais como voltar atrás nas palavras as quais haviam sido firmadas com Josué e diante dos anciãos de Israel. Ou seja, o fato é que mesmo diante dessa situação de engano
mesmo que eles tenham sido poupados da morte e da destruição, porém, ainda assim, eles receberam a sua devida punição, né? O verso 21, nós vimos que a decisão, aquilo que foi então tomado, os anciãos, os príncipes de Israel, é que eles então se tornassem servos, rachadores de lenha e carregadores, né? Tiradores de água para o serviço, para o templo, para a casa do Senhor. Esses demais versículos, os quais nós acabamos de ler nessa noite, do verso 22 ao 27, vai exatamente dar essa continuidade. Ou seja, Josué ele continua a questionar, a perguntar no versículo 22, por que eles haviam agido daquela maneira? Por que eles haviam enganado? Né, o verso 22, chamou Josué e disse-lhes, por que nos enganastes? Dizendo, habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio. A resposta, ou pelo menos a princípio aqui, a decisão de Josué no verso 23 é de que eles então finalmente seriam punidos por causa do erro, por causa do pecado, por causa da mentira, no qual eles haviam então dito a Josué e aos demais anciãos, e que por causa disso, então, no verso 23, eles seriam amaldiçoados. Verso 23, agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. É interessante que essa maldição, muitos, né, comentaristas vão até relacionar essa maldição recebida dos gibeonitas, algo já que havia acontecido muito tempo antes, lá em Gênesis 9, quando um dos filhos de Noé, Canaã, havia ali então diante do pai que estava nu, e olhado para o seu pai de uma forma muito inconveniente, e ali então houve uma maldição, de que Canaã, os seus descendentes, viriam então um dia a ser escravos, servos do seu irmão. Então alguns vão apontar esse cumprimento exatamente aquela profecia dita lá por Noé, há tantos anos, há tantos séculos atrás. Ou seja, eles seriam servos. Ao mesmo tempo então em que Josué começa a questioná-los e a perguntá-los por que eles haviam agido daquela maneira, novamente nesses mesmos versículos, no verso 24 a 25, eles começam então a apresentar a justificativa. Eles dizem no verso 24, então responderam a Josué, é que se anunciou aos teus servos, como certo que o Senhor teu Deus ordenara ao seu servo Moisés, que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso, tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos assim, eis que estamos na tua mão, trata-nos, segundo te parecer bom e reto. Observe que não somente eles reconhecem o erro no verso 25, e dizem então que agora estão em tuas mãos, ou seja, faça conosco aquilo que lhe for melhor, aquilo que lhe for conveniente. Porém, mesmo no verso 24, ainda há uma demonstração daquela mesma confiança ou esperança que foi dita lá no versículo 9, quando eles disseram, olha, nós ouvimos, né, o nome do Senhor, ouvimos falar dos grandes feitos do Senhor. E aqui no verso 24, nós ouvimos os feitos, né, aquilo que Deus estava fazendo por meio do seu servo Moisés. De maneira então que diante desse reconhecimento e que ao mesmo tempo estavam depositando a confiança de que esse mesmo Deus de Israel, mesmo diante dessa situação, ainda assim eles poderiam encontrar graça e misericórdia. E o que nós encontramos então do verso 26 e 27 é exatamente esse desfecho, ou seja, por mais que eles tenham sido amaldiçoados, como diz o verso 23,
eles foram amaldiçoados a se tornarem servos na casa do Senhor. E o verso 27 diz que isso até ao dia de hoje, ou seja, provavelmente, no período em que o texto aqui for escrito, é como se alguém então dissesse, olha, o que eles estão fazendo, os gibeonitas estão trabalhando no templo, na casa do Senhor, servindo ao Senhor. E ele então procura explicar o motivo, então começa a narrar a história, o motivo que o conduziram a se tornarem servos na casa do Senhor. Ou seja, ao mesmo tempo em que vemos uma maldição, ao mesmo tempo em que vemos então uma condenação, eles sendo condenados a se tornarem servos, no entanto é uma espécie de maldição e de condenação que no final das contas acabou se tornando em uma bênção para eles. Exatamente sobre isso que nós vamos tratar nessa noite, ou seja, servos na casa do Senhor. Exatamente o que eles acabaram se tornando. Uma maldição que acabou se tornando em bênção. Uma condenação que acabou, na verdade, abrindo um caminho para que eles pudessem continuamente estarem servindo na casa do Senhor. Meus amados, o fato de estar na casa do Senhor, mesmo sendo servos, acaba se tornando na história de Israel como sendo um grande privilégio. Servir continuamente os serviços na casa do Senhor. Nem todo judeu tinha esse privilégio. É tanto que o Salmo 84, que nós lemos também nessa noite, um dos desejos do salmista era exatamente ser pelo menos como as aves que ficavam ali e que faziam seus ninhos na casa do Senhor. Ele diz no Salmo 84, do versículo 1 ao 3, ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe os seus filhotes. Até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Observe que estar na casa do Senhor continuamente, como eu disse, não era algo que todos poderiam fazer. Somente os sacerdotes tinham esse privilégio, os levitas, mas também nesse caso, os servos da casa do Senhor. No versículo 10 ainda desse mesmo Salmo 84, o salmista ainda diz: porque um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios ou nas tendas da perversidade. Quando ele fala acerca de estar nas portas das tendas do Senhor, geralmente ele está se referindo aos servos, que por ali também ficavam nas portas, servindo no templo, naquilo que deveria então ser feito, ou seja, exatamente aquilo que os gibeonitas foram condenados a fazer. Ou seja, uma condenação, uma bênção, que no final acabou se tornando uma grande graça, uma grandeza da demonstração da bondade do Senhor para com aqueles homens. Homens condenados a estarem servindo continuamente ao Senhor. O salmista Davi também, no Salmo 27, o versículo 4, ele diz: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Observe que até mesmo o rei Davi, mesmo sendo rei, tendo todos os privilégios, o desejo dele era que pelo menos pudesse ser como aqueles servos, aqueles que ficavam ali continuamente na casa do Senhor, servindo ao Senhor, ou seja, morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida.
Ao mesmo tempo, meus amados, que nós vemos esse bom desfecho com os gibeonitas, esse texto também nos conduz a estarmos aplicando o mesmo ao nosso viver, que é procurar entender como nós, assim como os gibeonitas também, que devemos ser como servos na casa do Senhor. Somos ao mesmo tempo, diante desse texto, conduzidos a um esvaziamento, se queremos, de fato, ser servos na casa do Senhor. Ou seja, quem nós somos diante do Senhor? Ou quem nós somos na casa do Senhor, nos servir ao Senhor? Muitas vezes podemos ser tomados, pelo orgulho e achar que servir ao Senhor, ser servo na casa do Senhor, talvez seja ser a estrela do palco ou da apresentação. Mas ao mesmo tempo que nós aprendemos nesse texto, que ser servo na casa do Senhor, exatamente nos esvaziarmos de nós mesmos, quando o Senhor Jesus, em João 12, ele demonstra naquele ato de humildade que servir a Deus é exatamente se colocar na condição de servo, se humilhando, descendo da sua glória. O próprio Senhor fez isso, esvaziando da sua glória, e se colocando na condição e na posição de servo para que os seus discípulos, que já havia entre eles exatamente essa briga ou essa disputa para saber quem seria o maior no reino dos céus, quem teria mais destaque, quem seria então finalmente o mais reconhecido. Esse texto acerca dos gibeonitas nos demonstra exatamente o contrário daquilo que os discípulos estavam fazendo, procurando reconhecimento, procurando destaque. Ou seja, servir ao Senhor é exatamente estar como servos na porta. Servir ao Senhor, muitas vezes, talvez seja exatamente como os passarinhos ali, insignificantes, irreconhecíveis, e não sendo nem mesmo percebidos por aqueles que ali estavam, mas que ao mesmo tempo estava tendo o privilégio de estar continuamente na presença do Senhor. Então esse texto nos conduz a um esvaziamento, nos conduz a perceber que ser servo na casa do Senhor é reconhecer continuamente o quão pequeno nós somos, o quão insignificante nós somos, mas que ao mesmo tempo temos o privilégio contínuo de estarmos servindo ao Deus da glória. Ou seja, uma maldição que ao mesmo tempo acabou se tornando em bênçãos, e conduzindo os gibeonitas, mesmo de forma insignificante, pudesse estar continuamente servindo ao Senhor. O Senhor Jesus, lá em Marcos 9, e até se referindo ao texto que eu citei, Marcos 9, do verso 33 ao 37, ele diz: e chegaram a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes, que estáveis discutindo entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos, e o servo de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: qualquer que quer receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Observe que então ser servo na casa do Senhor, assim como os gibeonitas, exatamente se colocar na condição daquele que é o menor, o que não é reconhecido, ou seja, esvaziar de si mesmo, e se colocar totalmente na disposição de servir um ao outro. Você não pode ser servo se continua cheio de si mesmo, do seu orgulho,
Nós não podemos ser servos enquanto nós não nos esvaziarmos daquilo que somos. Mas qual é a marca de um servo? Qual é a marca daqueles que procuram continuamente servir ao Senhor? A marca é a fidelidade. É interessante que quando nós começamos a analisar a história dos gibeonitas em Israel, mesmo que eles tenham sido colocados nesse momento na condição de servos, percebemos que em todo o decorrer da história de Israel, eles não fizeram esse serviço de forma negligente, mas pelo contrário, eles procuraram serem fiéis diante do Senhor. Lá em Crônicas, primeiro livro das Crônicas 12, o versículo 4, vai nos dizer que um dos homens de confiança de Davi, um dos homens do seu exército, era um gibeonita, homem de confiança, homem de caráter, homem que se colocou à disposição com fidelidade para servir ao Senhor. Ao mesmo tempo, quando nós vemos o povo de Israel sendo conduzido para o cativeiro babilônico, os gibeonitas, eles teriam então a grande oportunidade de se verem livres de Israel como sendo seus senhores. Se viram então na oportunidade, talvez, de se libertarem, ou de pelo menos continuarem lá na Babilônia, porque lá tanto Israel como eles eram servos da Babilônia. Mas é interessante perceber que mesmo naquela situação, mesmo sendo escravos na Babilônia, eles retornaram no período de Zorobabel e depois de Neemias e Esdras, eles retornaram para os seus serviços no templo, ou seja, aquela condição na qual eles foram colocados, servos no templo, não ficou simplesmente como um serviço obrigatório, mas ao mesmo tempo os conduziram a reconhecer e a perceber a grande importância que eles exerciam, estarem servindo o Senhor continuamente. Isso é importante, meus amados, porque nem todo o povo de Israel percebeu essa importância. Pelo contrário, boa parte do povo de Israel estava sempre, constantemente fugindo, abandonando ao Senhor, procurando outros deuses. Enquanto os gibeonitas, como servos na casa do Senhor, estavam continuamente tendo acesso ao culto, à lei, aos ensinamentos do Senhor. É interessante que também na própria reconstrução de Jerusalém, no período de Neemias, está lá em Neemias 3, versículo 7, diz ali também que os gibeonitas estavam presentes, ajudando na reconstrução da cidade. Isso é interessante porque mesmo quando a Babilônia, depois, com Ciro, veio estar libertando alguns povos para retornarem, nem todos os judeus quiseram retornar para Jerusalém. Uma pequena parte retornaram para reconstruir a cidade, e assim então procurarem estar novamente restabelecendo o culto. Porém, há entre eles gibeonitas que retornaram, que procuraram estarem reconstruindo Jerusalém, mas também para estarem servindo no templo e adorando ao Senhor. Servir, meus amados, na casa do Senhor, ao mesmo tempo que nos demonstra a necessidade de fidelidade, mas demonstra que essa fidelidade, ela independe da posição. José, quando foi para o Egito, ele foi também como servo, mas José, ele começa a ter alguns privilégios, mesmo sendo servo, lá na casa do seu senhor, Potifar. Ele começa então a ser aquele, que é o gerente do lar, da casa, dos negócios do seu senhor. E ele começa então a ascender, começa então a crescer ali, como sendo representante do seu senhor, ou seja, tudo estava em suas mãos, tudo passava pelas mãos de José.
Podemos dizer então que mesmo sendo servo, ele estava tendo um crescimento, né? Vamos dizer, estava começando a ter certos privilégios. Porém, diante então daquilo que lhe foi armado pela mulher de Potifar, ele então finalmente fora condenado, agora não simplesmente como servo, como já era, mas agora preso, condenado a estar ali no cárcere. Mas é interessante, quando nós lemos Gênesis 39, o verso 22, vai dizer que mesmo ali no cárcere, mesmo ali em uma situação ainda pior do que aquela a qual ele já estava anteriormente, que era de ser servo, mas na prisão estava ainda muito pior. Nos é dito que ali José, ele continuava desempenhando o seu papel com grande responsabilidade, com grande fidelidade. Ou seja, ser servo é exatamente isso. É continuar sendo fiel e zeloso para com o Senhor, independente da posição, independente da condição na qual você se encontra. É continuar sendo fiel ao Senhor. É continuar sendo zeloso para com aquilo que você faz para o Senhor. Independente se talvez o seu trabalho, a sua profissão não seja melhor remunerada, ou algo desse tipo. O fato é que como servo do Senhor, como aquele que tem que estar continuamente na presença do Senhor, você tem que continuar sendo fiel e zeloso para com aquilo o qual Ele te deu para servi-lo. Quando Pedro, ele começa a trazer algumas exortações para os servos na sua época, lá na primeira carta de Pedro 2, versos 18 e 19, Pedro também fala a mesma coisa. Olha, vocês têm que continuar sendo obedientes aos seus senhores, mesmo que ele não seja bom, mesmo que ele não os trate bondosamente, mas faça isso como se fazendo para o Senhor. Ou seja, sede fiel para com o Senhor, mesmo sofrendo muitas vezes injustiça, mesmo muitas vezes em situações nas quais você não deveria estar ou sofrendo algum tipo de injustiça, mas como ser servo, assim como os gibeonitas, colocados para servirem na casa do Senhor, como então ser servo? Quando nós vamos lá para Efésios, né, e estamos trabalhando esse mês, né, o mês da família, Efésios 5, a partir do verso 21, Paulo apresenta, né, várias coisas que os servos do Senhor devem fazer, e ele diz, enchei-vos do Espírito, né, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5, verso 18. Então no verso 21 ele diz, sujeitai-vos uns aos outros, ou seja, ser servo uns dos outros. E a partir então dessa ordem de ser servo uns dos outros, ele começa a apresentar as várias formas nas quais nós devemos ser servos uns dos outros. Ele começa a demonstrar a mulher deve ser serva, sendo submissa ao seu próprio marido, como se estivesse sendo ao Senhor. Mas à frente ele demonstra também que o marido deve ser servo, como amando a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Mas à frente também ele trata acerca dos filhos, como os filhos também devem ser servos, honrando aos seus pais, os tratando com dignidade e com respeito. E ele continua, como os servos devem ser servos do Senhor. Assim como Pedro disse, também fazendo as coisas como se estivesse fazendo para o Senhor. E ali também ele fala até mesmo dos patrões, dos senhores, como eles deveriam serem servos, mesmo sendo senhores. Ou seja, sabendo que eles também têm um Senhor nos céus. Um Senhor que não faz acepção de pessoas. Um Senhor que não faz distinção daqueles que devem lhe servir. Mas, meus amados, como uma maldição pode se tornar em bênção? Como essa maldição dos gibeonitas
finalmente então pôde, torná-los abençoados. Na verdade, não somente isso, essa maldição acabou se tornando, na verdade, o motivo pelo qual eles se tornaram herdeiros juntamente com o povo do Senhor. Lembrando novamente a história, de Israel, quando o povo começa a retornar depois do cativeiro babilônico, muitos sacerdotes não puderam estar no templo, servir no templo, porque os seus nomes não foram encontrados nos registros, ou seja, não tiveram os seus nomes registrados nos livros, nas genealogias. Então, algum desses sacerdotes, eles não puderam servir no templo em Jerusalém, porque não tiveram os seus nomes registrados, lá em Esdras 2, verso 62, e também Neemias 7, o verso 64. Porém, os gibeonitas, eles puderam continuar servindo, por quê? Porque os seus nomes foram registrados, lá em Esdras 2, verso 43, e também no verso 58. Ou seja, o fato de terem os nomes registrados nos livros, nas genealogias, finalmente então os tornava aptos a estarem servindo ao Senhor. Os tornava aptos a estarem tendo acesso à presença do Senhor. Meus amados, o que é que nos torna aptos a estarmos servindo ao Senhor? O que é que nos torna aptos de estar tendo acesso à presença do Senhor? Assim como os gibeonitas, que tiveram seus nomes registrados. Ironicamente, exatamente a mesma maldição, a mesma condenação que lhes foi dada, que acabou lhes servindo como meio pelo qual eles puderam, então, finalmente ter acesso à presença do Senhor, ou seja, de estar servindo continuamente ao Senhor. Então, se no caso dos gibeonitas foi uma maldição, deveria então pôr fim à vida deles, mas que pelo contrário acabou se tornando um motivo que os conduziram a terem acesso à presença do Senhor. Então, o que é que nos torna aptos de desfrutarmos a presença do Senhor? Assim como os gibeonitas, o que nos torna aptos hoje também a termos acesso à presença do Senhor, exatamente o motivo que alguém teve que se tornar maldição em nosso lugar. É tão somente por meio de alguém se tornar maldição por nós, que nós então finalmente podemos estar na presença do Senhor, podemos ter acesso à presença do Senhor, podemos então finalmente ser servos na casa do Senhor. E nós sabemos que essa maldição, ela foi lançada não sobre nós, como os gibeonitas foram ali condenados, mas sabemos que essa maldição foi lançada sobre Cristo Jesus. É tanto que em Gálatas 3,13, ele vai nos dizer que ele se fez maldição em nosso lugar. Exatamente essa maldição que estava destinada a nós pecadores, nós que não éramos dignos de estarmos tendo acesso à presença do Senhor, mas que finalmente, essa maldição sendo lançada sobre Cristo, é o que tornou possível nós nos tornarmos servos do Senhor. Foi essa maldição, como diz Hebreus 10, que nos abriu um novo e vivo caminho. Exatamente essa maldição, como diz Isaías, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Observe que nós somos exatamente como os gibeonitas. Estávamos amaldiçoados por causa dos nossos pecados.
Mas uma vez em que então depositamos a nossa confiança em Cristo Jesus e vimos nele exatamente o meio no qual nós somos justificados e perdoados dos nossos pecados, então finalmente essa barreira foi retirada, esse muro foi derrubado, esse véu foi rasgado, de maneira que agora, mesmo sendo pecadores, essa maldição foi lançada sobre Cristo, para que nós pudéssemos então finalmente desfrutar da presença de um Deus eterno. Aquilo que os salmistas já almejavam, estar na casa do Senhor, mesmo que fosse nas portas, mesmo que fosse como os passarinhos insignificantes, mas que pudesse estar continuamente na presença do Senhor. Ou seja, eu citei então Eclesiastes 7, versículo 8, na introdução, que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Por mais que as coisas muitas vezes começam de forma errada, e o Senhor não aprova as coisas erradas, porém, o Senhor também é um Deus misericordioso, e como diz a tua palavra, as misericórdias do Senhor, né, são a causa de não sermos consumidos. Assim como Tamar cometeu o seu erro, pecou, mas no entanto, quando olhamos lá na genealogia em Mateus capítulo 1, encontramos exatamente o seu nome como sendo uma daquelas que por meio dos seus descendentes, veio finalmente o Salvador dos pecadores. Então observe, meus amados, eu não sei, talvez como você tenha começado, não sei, talvez algum visitante ou qualquer outro que esteja em nosso meio, talvez o seu começo tenha sido péssimo e desastroso, e até mesmo pecaminoso. No entanto, o Senhor Jesus nos diz em sua palavra que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Tiago 2,13 nos diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Que o Senhor nos abençoe e que nos conduza com a sua graça e sua infinita misericórdia. Amém.